Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um versículo da palavra do Senhor. E o versículo qual nós iremos estudar um pouco hoje está registrado no livro de Êxodos, capítulo de número 17, versículo de número 7, onde está escrita as seguintes palavras: E chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Estaria o Senhor no meio de nós ou não? Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma narrativa bíblica, onde apresenta o povo de Israel, a nação eleita, o povo escolhido, para herdar e tomar posse da terra prometida, diante de uma extrema necessidade, uma necessidade básica, mas de uma extrema relevância, no deserto, que é a água. A Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, que eles, diante dessa necessidade, diante dessa escassez, eles começaram a questionar se Deus de fato estaria com eles ou não. Primeiramente, meus irmãos, nós temos que entender que este povo estava vindo de uma escravidão no Egito por um período de 430 anos. E Deus agora ele levanta Moisés para ir até o Egito, para resgatar este povo, para cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão. Preste atenção, meus amados. Primeiramente, o grande propósito de Deus era se revelar como Deus para o Egito, porque até o momento Deus era o inominado. Deus ele não tinha revelado o seu nome. Deus era o agnostel, ou seja, o Deus desconhecido. Quando alguém ia se referir a Deus, ia falar o Deus de nossos pais, porque Deus não havia revelado o seu nome ainda a Israel. Agora a Bíblia Sagrada nos fala que Deus também tinha um outro propósito, que era de humilhar o Egito e todas as suas divindades. O Egito era a nação mais potente do mundo na época, porém também era um país politeísta. Eles tinham o hábito de cultuar a várias divindades. Então um dos propósitos do Senhor Deus também era humilhar cada divindade do Egito, se mostrando para eles que ele era o único e verdadeiro Deus, que ele era o Todo-Poderoso, que ele era o grande El Shaddai, que ele era aquele que governava o universo, que controlava o universo e tudo que nele existe. Pois bem, e nós podemos observar que o primeiro Deus, ou a primeira divindade que Deus humilha no Egito é o rio Nilo, que também era cultuado. E Deus, a cada praga que ele envia no Egito, ele dizia: E então saberão que eu sou Deus. E então saberão que eu sou Yahvé. E então saberão que eu sou o Senhor da terra. E Deus, através de Moisés, pelo seu imenso poder, tira este povo do Egito, fazendo coisas extraordinárias diante dos olhos deles. Tanto é que o salmista diz que Deus fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ou seja, os filhos de Israel viu todos os feitos, todos os milagres, toda a grandeza de Deus no Egito. E agora este povo está em direção à terra prometida, passando pelo deserto, mas a Bíblia nos fala que no deserto também Deus enviava o maná todos os dias, talvez mostrando para eles: eu sou a sua provisão dia após dia. A Bíblia Sagrada nos fala que Deus não permitia este povo morrer de frio no deserto de noite e também não permitia que eles morressem de calor durante o dia. Deus estava protegendo eles dia após dia, manhã após manhã, noite após noite. Pois bem, mesmo Deus fazendo estes sinais miraculosos, fazendo esses grandes feitos no meio deles,
e se revelando como o único e verdadeiro Deus, entregando todos os seus mandamentos através das mãos de Moisés. Eles iam os montes fumegando diante da presença do Senhor. E eles, diante de uma grande necessidade, eles começaram a questionar: está o Senhor entre nós ou não? Meus irmãos, isso que aconteceu com os israelitas, com aquele povo, muitas das vezes acontece conosco. Isso nós costumamos chamar de amnésia espiritual. O que é a amnésia? A amnésia é uma doença que ela provoca o esquecimento. Aquele povo havia se esquecido de que eles foram escravos em uma nação estrangeira durante 430 anos. E durante esses 430 anos, se Faraó dissesse para eles: vocês vão comer, eles comeriam. Mas se Faraó falasse: vocês não vão comer, eles não comeriam. Eles viviam debaixo dos açoites de Faraó, escravizados por Faraó. Agora Deus, através da sua imensa bondade, através da sua imensa misericórdia, resgata este povo do Egito, fez milagres extraordinários diante deles, e eles começaram a duvidar se Deus estaria com eles ou não. Mas essa dúvida, meus irmãos, ela apareceu para eles, eles revelaram essa dúvida, este questionamento, diante de uma grande necessidade, que era a necessidade de água. Eles perguntaram: será que o Senhor está conosco ou não? Eu quero te dizer que muitas das vezes, diante de muitas necessidades, nós fazemos como este povo do Egito. Nós começamos a questionar: será que Deus de fato está comigo? Será que de fato Deus está na minha casa? Deus está na minha família? Aí perguntamos: se Deus estivesse comigo, será que eu teria falta disso? Se Deus estivesse comigo, será que o meu filho estaria neste caminho? Se Deus estivesse comigo, será que o meu casamento estaria nessa situação? E Deus coloca no meu coração aqui agora para te perguntar: olhe para trás e veja tudo que Ele já fez na sua vida, por caminhos difíceis que você passou, mas Ele te sustentou até aqui. Foi Ele que foi a sua provisão, foi Ele que foi o seu sustento, foi Ele que te guardou, foi Ele que te protegeu. Sabe aquele momento que você pensou que você não ia aguentar, que você iria desistir, e você não desistiu? Foi porque Ele esteve te fortalecendo, foi porque Ele esteve te guiando, foi porque Ele foi o seu sustentador. E o povo perguntava: está o Senhor entre nós ou não? Eles questionavam. Mas Deus, através dos seus feitos, disse para eles: eu nunca vos abandonei. Moisés fere a rocha, e saiu água da rocha, e aquele povo pôde saciar a sua sede. Eu sei que talvez você esteja diante de uma grande necessidade. Estamos vivendo uma situação de pandemia, e essa pandemia tem trazido até nós desemprego, necessidade financeira, muitas das vezes necessidades básicas mesmo dentro das nossas casas, e nós perguntamos: será que Deus de fato está comigo? Se Ele estivesse comigo, será que isso teria acontecido na minha casa, na minha família? E Deus está dizendo para você: eu estou contigo, eu estou te guardando, eu estou te protegendo. Que Deus possa te fortalecer nesses dias e que Ele possa te dar a graça de você permanecer na presença dEle. E não duvide, Ele está contigo. Siga em nossas redes sociais, Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora.